Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o Brasil não sabe o que é calmaria e não cansa de me surpreender. Gente do céu, dividi o vídeo em 4 partes. Vamos começar falando do poder mais democrático deste país. Ontem foi publicado um artigo de opinião do Fernando Schuller, que deu o que falar, repercutiu bastante na direita. Quero falar sobre ele, algumas coisinhas extras. Vamos falar sobre a editorial do Estadão, sobre o evento que aconteceu em Oxford. Depois vamos falar do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que vem tendo aí alguns problemas, alguns tropeços, algumas gafes. A própria imprensa vem se mostrando muito preocupada com como as coisas estão acontecendo, que vem se desdobrando. Isso é uma nota que essa não ganhou grande repercussão e eu acho que merece prestar atenção, porque ela estampa assim, de forma bem clara vários problemas que o Lula vem tendo e a sua pequenez diante do cenário atual das coisas. Por outro lado, Jair Messias Bolsonaro teve uma vitória. E por mais que teve uma vitória, tem algumas coisinhas que eu acho que vale a pena fazer uma certa ponderação, mostrar pra vocês. Um cenário meio triste aí que se abate pelo Brasil, mesmo quando a gente vence. Tem mais algumas coisas interessantes pra falar sobre a direita. E eu não sei se de novo vai dar pra comentar de um assunto que eu queria ter comentado ontem, que envolve direita no Brasil e lá fora, esquerda no Brasil e lá fora, e algumas movimentações que eu acho que podem influenciar em 2026. Mas espero que dê tempo, vamos começar que tem muita coisa. Vou primeiro comentar tudo o que o Fernando Schuller falou e depois entrar por alto num assunto que está circulando na internet. Vou entrar por alto. Quem está acompanhando vai entender. Quem não está acompanhando, procure compreender. Mas primeiro, vamos ao que está, né, no texto. Quem acompanha a rede social sabe por que eu estou fazendo essa divisão. Mas enfim, seja que circulou muito ontem, presta atenção no horário. 8 da manhã do dia 22, publicado na Veja. Eu vou voltar ao horário para depois falar sobre a confusão que está rolando na internet, que já teve aí fact-checking, jornalistas, enfim. Começando aqui, o Fernando Schuller escreveu um texto, As Lições de Voltaire, onde ele se debruça sobre o caso do Felipe Martins. E aí ele começa falando, né, que ele conversou com uma amiga, que ia escrever sobre o caso do Felipe Martins. Ela foi rápida, não faz isso, disse ela, com jeito querido. E ele, por quê, né? Perguntei diante vendo a resposta. E a jornalista teria dito, por que esse treco de prisões e censura da direita não tem jeito? É como aquela traição sobre a qual o casal não fala. Tem muita coisa errada, mas é melhor empurrar para debaixo do tapete. Esse primeiro parágrafo, essa parte, repercutiu muito na internet. Quem está acompanhando a treta que começou aí na madrugada do dia 21 para 22, acho que foi um momento isso daí que aconteceu no Face, sai no Twitter, em primeiro ponto, sabe mais ou menos o que eu tô falando. Vamos analisar o texto, depois eu falo algumas coisinhas. Achei criativo, é isso mesmo, mas resolvi escrever. Talvez eu seja meio implicante, ou seja, ou talvez seja o gosto pela filosofia. Na minha intuição, o país precisa tratar das coisas complicadas, e uma delas é esse treco da prisão provisória e aparentemente infinita de Felipe Martins. Aí ele comenta o que está mais ou menos no mandado, que levou o Felipe Martins, né, à prisão. O mandado dizia que sua localização era incerta, que poderia ter havido burla do sistema obrigatório e por isso seria necessária a decretação da prisão cautelar. Dizia também que ele constou na lista de passageiros daquele voo de Bolsonaro para Orlando, no finalzinho do seu governo, o que poderia indicar que ele tenha se evadido do país para fugir da justiça. Tudo 100% errado. O sujeito não fugiu, a localização não era incerta, morava com a namorada em Ponta Grossa e já provou inúmeras vezes que não se evadiu. Para encurtar a conversa, a sua prisão é um completo nonsense. O absurdo a fogo brando, com o qual há muito parece que já fomos nos acostumando. No Brasil é assim, viramos colecionadores de absurdos. Um que está na minha lista dos top 10 é o da Débora. Ela estava lá nas invasões do 8 de janeiro, cabeleireira de São Caetano, mãe de 2 guris, um de 6, um de 9. No dia do golpe, escreveu, perdeu o mané com batom vermelho naquela estátua de pedra da justiça na frente da corte. Andava com a frase debochada do ministro Luiz Roberto Barroso na cabeça, foi lá e escreveu. O batom acabou saindo com um pouco de detergente, mas sua imagem está lá. Foi um repórter que flagrou. Ela, ali sentada, calmamente rabiscando a frase terrível com um sorriso no rosto, como leu numa reportagem, achei que tinha lido sorriso golpista, mas foi só imaginação. O fato
é que ela está presa há mais de um ano e, pelo jeito, será condenada a mais uns 15 ou 17. Nossa Suprema Corte acha que ela estava dando um golpe de Estado naquele domingo. É possível. Quem sabe ela poderia realmente ter tomado o poder se não tivesse perdido tempo com a maldita frase. Cresci com as imagens do golpe de 64, dos tanques descendo a Presidente Vargas do Rio de Janeiro, baionetas, tropa na rua e agora aquele batom. Batom. Algum plano? Algum apoio militar? Alguma ferramenta, mesmo que de brinquedo? Esquece. Isso é ou não é um experimento popperniano, me diz um conhecido. Não é possível provar ou refutar coisa nenhuma. Há uma tese produzida em última instância e apoio no mundo da opinião, é o mundo do consórcio. Isso é o que basta, né? Pelo menos no Brasil de hoje. A maior chance é que os guris cresçam sem Débora. No último Natal, o mais novo foi para o canto da sala e chorou. Disse que sem a mãe nada daquilo tinha graça, todos choraram e o Natal se foi. Perdeu Manezinho. A fase nua e crua que faltou alguém escrever naquela estátua. Dói um pouco mergulhar nessas histórias, mas é necessário. É o jeito de entender o que passa no país, um pouco abaixo da pele retórica das redes sociais, do bate-boca político. Reconheço que há impertinência nisso. Tempos atrás, me perguntaram por que eu presto tanta atenção a certos detalhes. Onde está o crime? Qual a acusação? Onde está inscrito na lei tal coisa, né? Fiquei pensando nisso. No fim eu me dei conta que é exatamente dessa intransigência em relação a direitos individuais que é feita a tradição liberal. Mas isso não respondia à pergunta. Há um lado pessoal nisso. Por alguma razão, eu fui aprendendo na vida a desconfiar da narrativa política. Qualquer narrativa. E criando também um enorme asco pelo abuso de poder. E é com isso que estamos lidando no Brasil. Você percebe que Fernando Schuller tem um padrão de escrever. Ele sempre faz parágrafos bem longos. Ele gosta de fazer algumas provocações. Ele é de certo, um pouco irônico, às vezes até sarcástico. E por mais que ele esteja escrevendo na Veja, e você vê que ele começa falando do caso do Felipe Martins, fala de condenações. Você notou quantos nomes até o momento ele citou? O do Felipe, da Débora e de uma pessoa. Um grande democrata. Mas tem outras pessoas que até o momento o nome sequer foi citado. Mesmo sem ser citado, todo mundo já teve esse nome na cabeça, né? Mesmo escrevendo na Veja para falar de uma situação que envolve... Ele vai pela sombra. Vai pela sombra. E mesmo assim o artigo circulou bastante. Mas enfim. Se a censura prévia não existe na lei brasileira, mas uma autoridade empurra a goela abaixo a censura prévia, o que exatamente significa isso? Se alguém é preso por razões inexistentes no mundo real, estamos ou não falando de abuso de poder? Tempos atrás, também me perguntaram se fazia sentido questionar decisões judiciais. Na visão do meu interlocutor, não fazia. Se o ministro mandar prender ou mandar soltar, dizia ele, ou manda qualquer coisa, é a regra do jogo, ponto. Um raciocínio tinha lá o seu apelo, mas era falso como R$3. Uma república se define precisamente pelo fato de que ninguém, nem mesmo a mais alta autoridade, está acima das leis e da Constituição, de modo que decisões judiciais estão aí para serem obedecidas, mas jamais para pedir que os cidadãos deixem de pensar com a própria cabeça. E aí ele entra em um parágrafo que vai justificar o título, né? A questão do Voltaire, as lições do Voltaire. E ele cita 2 casos que aconteceram na França, né? Na época aí dos grandes iluministas. E ele mostra que o Voltaire, mesmo tendo uma relação com esses 2 casos, que foram coisa absurda, né, na época, mas o Voltaire foi lá questionar, cara, mas peraí, vocês vão condenar pessoas assim até a fogueira? E ela, bastante, ele diz, né? O Voltaire mergulhou naquela história, quis saber da culpa, das provas, do trabalho dos juízes e novamente virou o jogo. Note-se que ele nem sequer conhecia Labarre ou Calas. Sabia apenas que aquilo não era justo, que os juízes eram enviesados, que o devido processo tinha sido atropelado e a excitação religiosa havia tomado o lugar da prova. E que aquilo ofendia não apenas a memória daqueles 2 franceses manéis, mas a todos os franceses que viviam sob as mesmas leis. Mais do que isso, ofendia a própria ideia de justiça e que por isso era preciso ser intransigente.
Nossa época é muito diferente daquela de Voltaire. O fanatismo religioso foi substituído pela paixão política e somos mais civilizados. Não queimamos ninguém na fogueira, o que nos dá uma certa vantagem, mas nosso rastro de pequenos e grandes abusos já vai longe. Na França, de Lebar e Calas, ainda havia os tribunais. Em Paris, e depois o rei, a quem se podia recorrer. E, por fim, havia a letra de Voltaire e sua impertinência. No Brasil, não temos nada disso. O que temos é um país que vai se acostumando, empurrando certas histórias para debaixo de um imenso tapete. Até quando? Não faço a menor ideia. Esse texto eu achei interessante porque, assim, ele repercutiu bem, todo mundo gostou, diversas pessoas compartilhando, deputados, influenciadores, até porque se encaixou aí na confusão que se inicia aí na madrugada dia 21 para 22. Umas trocas de mensagem, com jornalistas. E, enfim, você vê que ele comenta sobre o assunto, sem precisar lavar a alma de ninguém, sem precisar bater de frente, nem nenhuma porradaria de palavra, e ele consegue levar a informação à frente. E coloca alguns questionamentos que eu acho que são importantes. Acho que pode servir até de exemplo, Que tá uma galera aí, às vezes, muito dura nas palavras. Mas tudo bem. Você vê que um cara que está escrevendo na Veja não tem, um certo conforto para falar de determinados assuntos. Mas vamos voltar. Para tecer o comentário de um assunto que eu não pretendia falar. Teve essa confusão que está rolando, tivesse troca de mensagens, e envolve o caso do Felipe Martins. Algumas pessoas chegaram a questionar, no meio dessa confusão, se uma das pessoas que estão sendo aí apontadas, mas segundo a história toda mentira, tudo invenção, as pessoas acharam que pudesse ter alguma vinculação com o Fernando Schuller, por causa do timing das coisas e que envolve o Felipe Martins. Se você for na internet, rapidinho você descobre o tamanho dessa confusão. Circulou bastante aí no... Quer dizer, tá muito parecido esse caso, Porque ninguém tá falando. Todo mundo viu, mas ninguém falou. Todo mundo viu, mas ninguém falou, É um tema muito intrigante. Todo mundo viu, ninguém falou. Eu tenho certeza que não é o Fernando Schuller. Porque quando você lê a troca de mensagem que é mentirosa entre dois jornalistas, e o Fernando Schuller não é jornalista, ele é um filósofo, intelectual, ele escreve artigos de opinião na imprensa. Ele nunca deu nenhum furo sobre nenhum caso envolvendo o Bolsonaro nem nada, que é o que tá ali na troca de mensagens. E esse texto do Fernando Schuller, ele saiu assim, pouquíssimas horas após o ocorrido. O timing, beleza, foi muito preciso, só que para Veja, quando você vai mandar um texto como esse, você manda com antecedência. Possivelmente o Fernando Schuller mandou esse texto aí, chutaria eu no máximo a quarta, quinta-feira, para entrar na edição da revista Veja, Que é uma revista que são publicadas às sextas-feiras. Então não acho mesmo que foi ele. E para encerrar essa conversa dessas mentiras que estão rolando na internet, segundo as agências de fact-checking, o círculo branco que não existe. Esse tema, essa confusão, está realmente sendo observada por diversas pessoas, muito além da direita, muito além da esquerda dos envolvidos. Tem gente no consórcio aí prestando atenção no caso, viu? Esse caso aí repercutiu bem, e o fact-checking aos fatos não convenceu mesmo. Vamos ver se vai ter algum desdobramento, se o anônimo vem a público e fala, não é mentira, é real, olha aqui. Esperar os próximos dias. Quem não tá sabendo da história, vai na internet, dá uma olhada. Cabulosa a história. Aí você vai entender por que até estão varrendo para debaixo do tapete. Mas vamos lá. Ontem, o Estadão também publicou um editorial bem crítico aos nossos grandes democratas. Ânimo sensório, na mesma linha ali do Fernando Schuller. Esse daqui, como é o editorial, o nome do jornal, o Estadão não precisa temer, O Estadão não precisa temer. Na terça-feira, o ministro, atendendo a um pedido dos advogados do Lira, ordenou a remoção de reportagem da Folha, Mídia Ninja, Terra e Brasil de Fato, e alguns perfis da rede social, tipo Orestes, que a gente comentou ontem. Enfim, em que a mulher do Lira, o acusava de ameaça e agressão. No dia seguinte, o ministro resolveu voltar atrás, menos mal.
Só que o ânimo censório da corte e a naturalidade com que ela está normalizando o recurso à censura são alarmantes. Aí, assim como o Guilherme Amado, o Estadão começa a construir a narrativa que a gente teve a censura em 2019, a Cruzoé, né? O caso ecoa a censura imposta por ele. Em 2019, há uma reportagem da Cruzoé. Aí você fala, tá, não pode ecoar outra coisa? Você fica meio assim, né? Mas enfim. Mas depois o Estadão até reclama, de forma mais geral, de outras coisas, que inclusive atingiram a direita, como, né, esses inquéritos intermináveis, elásticos, secretos, já correm há 5 anos. E a sociedade ainda não sabe quem supostamente ameaça as instituições, como são articuladas essas ameaças, nem os seus propósitos. E aqui é um ponto bem curioso, porque mesmo sem saber dessas coisas, o Estadão leva à frente a informação e acusa as pessoas envolvidas, né? Chama de golpista, propagador de fake news, né? Todo aquele estado do gabinete do ódio. Mas eles têm servido de pretexto para toda sorte de intimidação e arbitrariedade. Os inquéritos, né? Editorial duro. Foi no âmbito desses inquéritos que o cara determinou a censura de redes sociais que criticaram o projeto de lei das fake news. Também no âmbito desses inquéritos que bloqueou perfis de influenciadores. Também no âmbito desses inquéritos, né, que indiciou o dono do X, né, o Elon Musk, por se queixar de suas decisões. As fundamentações, quando vêm a público, são sempre genéricas e opacas. Aí depois lembra um pouco aí do caso da mulher do Lira. Se a calúnia por parte de Juliane Lins, que seja apurada e ela julgada e punida. Mas o pedido da defesa, né, o pedido do Lira, alegou que as reportagens fariam parte de um movimento orgânico encadeado de divulgação de notícia mentirosa com o claríssimo propósito de desestabilizar não apenas a figura política de Lira, como atingir o exercício da elevada função da presidência da Câmara dos Deputados. Uma clara demonstração de ataque ao Estado Democrático de Direito. Só faltou falar isso. Foi a senha para os apetites salvacionistas do cara. Aspas. Torna-se necessária, adequada e urgente a interrupção da propagação dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática mediante bloqueio de contas em redes sociais, disse no despacho. Por alguma curiosa hermenêutica, os entreveros conjugais de Lira tornaram-se um risco ao Estado Democrático de Direito. Só faltou acusar Juliane Lins e as mídias de extremistas ou golpistas. Só faltou fazer o que vocês fazem, né? O Estadão faz. Constantemente. Constantemente vocês fazem isso. Constantemente vocês aplaudiram isso. Já teve um caso que hoje em dia nem se comenta mais dele. Mas hoje nas redes sociais, Twitter, Instagram, a verificação hoje ela realmente é o que deveria ser. Apenas uma verificação, um selo que prova que aquela pessoa, né, aquela conta é daquela pessoa. Porque às vezes as pessoas que criam contas de mentira e se passam por alguém. Então o selo é para falar, não, cara, essa conta realmente é dessa pessoa. No passado, era uma espécie de casta superior, o selinho de verificado. Em 2021, a Bárbara ganhou o selo de verificado. O Ministério Público Federal foi para cima da Bárbara, com apoio do Estadão. Matérias da época. Faziam questão de colocar aquele aposto, né? Bárbara De Stefani, eu acho o sobrenome da... Não sei, alguma coisa Anne. Né? Aí, vírgula, aí bota aposto, né? Investigada por divulgação de mentiras, fake news, gabinete do ódio, toda aquela ladainha. Aí agora tá aí, né? Aí agora o Estadão está incomodado de chamar os outros de extremista, de golpista. Quando o jogo vira, né? Aí dói. Na raiz de mais essa arbitrariedade está a confusão espúria entre as autoridades e as instituições que representam. Pessoas que supostamente ofendem juízes ou políticos são... Até coloquei uma cor diferente, não? São agora investigadas por ataque às instituições ou por crimes que nem sequer existem, como desinformação ou discurso de ódio. Peraí, agora não, pai. Agora, não. Não é de agora não, já tem uns bons anos, né? Pessoas que supostamente ofendem são agora, não são de agora.
Isso tá pelo menos uns 4 anos já, viu? Pelo menos 4, 5 anos. Agora não. Respeita a história. Para piorar, a censura não só era descabida, como a corte não tinha competência para determiná-la. Deputados têm um foro privilegiado se forem autores de crimes, não vítimas. Não bastasse isso, a demanda apresentada nem sequer era criminal, e sim civil. Ah, é, né? Agora é ruim. Neste último caso, ele recuou, mas as marcas da arbitrariedade ficaram. Mulheres devem pensar mais uma vez antes de denunciar agressões de autoridades e poderosos, assim como a imprensa antes de reportá-las. Mesmo a censura de conteúdos caluniosos é excepcionalíssima e exige certeza além de qualquer dúvida razoável. Ao receber um pedido desse gênero, o ímpeto inicial deveria ser preservar a liberdade de expressão, mas os ânimos no Supremo vão na direção oposta. Como diz o bordão, para quem tem um martelo, tudo é prego. Para quem se auto-atribui a jurisdição universal de defesa da democracia e da verdade, qualquer coisa pode virar subversão da ordem ou quebra da normalidade institucional, até briga de marido e mulher. E aí, nessa sequência, quero só mostrar 3 notícias com 3 comentários de pessoas comuns sobre uma fala de um grande democrata iluminado num evento de Oxford. Contou com a presença aí de figuras ilustres da esquerda. O presidente da Corte Suprema, né, atualmente, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que pediu vista em ação sobre o meu corpo, minhas regras, porque o Brasil não tem condição de entender a sua posição. E a Sarita diz, né, o Brasil é muito burro para pessoas tão iluminadas, né? Nós não estamos prontos para entender tamanha inteligência. Em Oxford, ele critica a polarização. Precisamos fazer com que mentir volte a ser errado. E o Ricardo Oliveira diz, combine isso com o Lula. E por fim, ele diz que a nossa democracia enfrenta uma prova de fogo com a ascensão da extrema-direita. E não acho que é só no Brasil, é no mundo. A democracia está em um grande risco. O que vem na sequência, né, de um movimento que é inevitável, que é a queda dessa ordem liberal vigente do mundo ocidental, que destruiu o mundo ocidental. Quem destruiu o mundo ocidental foram os ocidentais. Minha Nossa Senhora. O que essa turma fez e segue fazendo na Europa, Estados Unidos, América Latina como um todo, cara, e destruindo o mundo ocidental, né? A democracia liberal deu tudo errado. Tudo errado. Aí agora, a população viu que não adianta ficar votando, né, nos tucanos ou nos petistas de seus países, né? PT, PSDB é a mesma ator em todos os países, né? Aquele jogo de quartas marcadas, e aí começaram a surgir, né, figuras realmente contra o sistema, extrema-direita, e vão ganhando espaço em todos os países, o que está deixando essa turma em choque, né? O teatro meio que está chegando ao fim. Mas vamos lá. Pegando aqui nesse vácuo, né, nesse eco, que ecoa, ressoa, frases tão marcantes. Lula também tem as suas frases marcantes, seus grandes comentários que tem que ficar eternizado na história, né? No que depender de mim, vão pro Atlas. Artista, cinema e novela não é para ensinar ousadia. Lula usou uma palavra mais pesada e eu concordo com ele. E obviamente isso aqui é puro teatro. O pessoal na rede social respondeu essa fala do Lula, esse tweet do Metrópolis, se vocês entrarem, vocês vão ver, com a imagem do Lula sentado numa apresentação que tem 2 pessoas dando a bitoquinha uma na outra, né? 2 belos rapazes. Falou, Lula, tem certeza? O teu discurso não encaixa com a realidade nem com o teu histórico. Aí, em outro evento, Lula falou, né, para uma mulher que lá estava, que a primeira coisa que ela tinha que fazer é parar de ter filho. O meu corpo, minhas regras, virou meu corpo, regras do Lula. O Lula que manda e desmanda. É um grande iluminado também. Aí, diante disso, o UOL publica, né? Gordofobia, escravidão e capacitismo. Lula coleciona gafes em discursos. Né? Gafe. Não é ódio, né? Não é violência verbal. Isso é Bolsonaro. Tudo que Bolsonaro faz é má vontade, é safadeza, né? É alguma coisa ruim. Quando é Lula, é gafe.
Ele tropeçou em si mesmo. Nesta quinta, ele voltou a receber críticas ao pedir que uma beneficiária do Bolsa Família pare de ter filhos. Como é que se chama essa galera que quer controlar, sabe, a quantidade de filho que você pode ter? Não lembro qual é o adjetivo, né? Mas tudo bem. Aí vem o Lula em outro evento. Imagine se fosse Bolsonaro. Lula defende Juscelino após indiciamento pela PF, inocente, até que se prove o contrário. Aí no subtítulo, olha o subtítulo. Ministro das Comunicações foi indiciado pela PF por suspeitas de desvio de verbas públicas. Desvio de verba pública é o que chama? Não é corrupção, não? Ah, porque corrupção é um nome muito feio, né? Corrupção é um nome feio. Ah, tá. Aí vem o G1, ó. Lula diz que está feliz com o ministro Juscelino no governo. Inocente até provar o contrário. Pela manhã, Juscelino participou de agenda de Lula em viagem pelo Nordeste. Foi o primeiro evento público em que os dois estavam juntos após o indiciamento do ministro pela PF. Gente, vem cá. Como é que seria uma manchete da Globo? Manchete da Globo. Quando? Bolsonaro, ministro. Desculpa, Bolsonaro presidente, ele tem um ministro. Que esse ministro é alvo, né? Foi indiciado por corrupção. Que tem a história da estrada, né? 5 milhões, que passa pela fazenda, né? Das fazendas da família do ministro de Bolsonaro. A irmã dele, busca apreensão, afastada do cargo. Fora todo um histórico muito estranho de outros assuntos que aconteceram. Até o pai dele aí, um cara lá que... Um cara brabo lá do sertão do Maranhão. História dos cavalos, né? O sogro que despachava. Com tudo isso acontecendo, eu não sei, mas eu acho, a gente já tem uma matéria tipo da Luísa, não vou nem falar o sobrenome dela, porque vai que tem. Tem uma Luísa que escreve na Globo, ia ser o Camo, né? Vamos lá. Bolsonaro defende ministro indiciado por corrupção pela Polícia Federal. Aí botava a fala de Bolsonaro. Inocente é que prova o contrário. Aí no subtítulo, conta até, ó, Polícia Federal indiciou pelo crime ia ter isso, pelo crime disso e disso. Aqui não. Rapaz, você lê essa aqui de baixo, você fica assim, Lula está feliz com o Juscelino, né? Inocente é provar o contrário. Rapaz, e aí, né? Aí não, pela manhã participou de evento. Uma notinha tão... Eu fico assim, eu fico até com pena do Juscelino. Fica até com pena, né? Você vê como é a imprensa. Até quando a imprensa tenta falar a verdade, dá uma aliviada pro Lula. E tem gente que não acorda porque tá acontecendo no Brasil. Tem gente que não acorda, mas não acorda. Acha que não, é tudo normal. Tudo normal. Tudo normal. Tudo normal. Normal. Aí vem Helene Cantanhede. Quando é Bolsonaro, não existe dúvida. Existe a certeza que ele fez de propósito pra ferrar alguém, que ele é culpado, que ele é um criminoso, que ele é um safado. Quando é o Lula fazendo um absurdo, de forma clara, que você não precisa nem botar um outdoor na frente da casa da pessoa, assim, ó, tá claro, ó, foi isso que aconteceu. Ela se indaga, mas será que foi isso mesmo, rapaz? Será que é isso mesmo? Por que raios, afinal, Juscelino, negocinho lá escondido, falcatrua no arroz e muito eleitoral? Rapaz, não entendo. Eu não entendo. Bolsonaro, ela entendia tudo. O presidente petista tem impressionante capacidade de dar munição para a oposição. Ele não pode ser isso? Ele não pode ser realmente assim um cara que tem essa tendência de passar pano para essas coisas? Não. São gafes, tropeços, né? O Lula é um santo. Até quando ele erra, tentando acertar. É impressionante a capacidade de Lula dar munição para a oposição. Em particular para seu maior adversário, Jair Bolsonaro. Por que ela não escreve assim? É impressionante a capacidade do Lula de cometer erros. Já estava bom. Pronto. Não, ele não cometeu erros. Ele deu munição para a oposição. Os casos se acumulam inacreditavelmente, deixando a sensação, ela está na dúvida, de que no seu terceiro mandato, Lula está se sentindo acima do bem e do mal, imunizado contra críticas e liberado para cometer erros à vontade. Não, é só agora, viu? Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, o Lula tava assim, centrado. Eles nem estavam nessa, não. Quando o Lula disse, né, que eu não sabia de nada, aquela frase clássica, eu não sabia de nada. Oh, meu Deus.
É brincar com a inteligência do brasileiro. Por que raios Lula esperou 9 dias para se manifestar sob iniciamento do ministro Luciano Filho, né, pela PF, por corrupção passiva, fraude em licitações e organização criminosa? Menos mal, né? Menos mal. E você tá sabendo, né, o que é que o Juscelino foi indiciado. Depois de todo esse tempo, apareceu no evento ao lado do ministro como se nada tivesse acontecido, diz que tem muito orgulho de sua equipe, está feliz com o Juscelino, alvo de uma lista extensa de suspeitas desde o primeiro mês de governo. Lula, assim, aguarda a PGR e o Supremo para acordar e ver o óbvio. O que fará então? Ver o óbvio. Por que raios Lula também tinha que tomar um negocinho contra a dengue no hospital privado 5 dias antes do SUS iniciar a distribuição pública, né, de doses insuficientes por falta de produção nacional e pouco internacional. Tanto ele sabia que ia dar pano pra manga, como fez secretamente. Fez de forma secreta, por quê? Porque sabia que tava, né, sabia. Aí ela diz, aí levantou a bola, Bolsonaro cortou. Olha o incômodo. Olha o incômodo. O texto, a raiva dela é Bolsonaro. Helena Cantei não tem raiva da direita sensata. A direita sensata nunca é criticada pela imprensa. Vocês não acham isso estranho, gente? O problema é só Bolsonaro. Aquela regra básica de se a Globo tá de um lado, a gente tá do outro. Vocês não acham meio estranho isso? A Globo nunca tá incomodada. Helena Cantelha é da Globo News. Eles nunca estão incomodados com a direita sensata. É incrível. O problema é Bolsonaro. Diversas pessoas comentaram até sobre essa questão do Lula. Mas é Bolsonaro o grande problema. Por que raios Lula tinha ainda de autorizar a importação de muitas toneladas de arroz, apesar de dados informando que o grosso da safra já tinha sido colhido e a tragédia do Rio Grande do Sul teria pouca repercussão no abastecimento, e deixar incluir logotipos e a propaganda do governo em letras vermelhas nos sacos importados no oportunismo político explícito? E descuidar da licitação que, depois do saco derramado, ele agora admite que foi contaminada por falcatrua. O resultado é faz, não faz, vai e volta, bom, não é. A equipe, de qual tem tanto orgulho, falhou. Por que raios, mais uma vez, Lula tinha que descumprir a lei, fazer discurso de campanha, pedir voto pro Boulos, né, o seu candidato, no evento de 1º de maio, bateu, levou. Uma multa da Justiça Eleitoral por campanha antecipada, de quebra, Boulos também foi multado. E a semana acaba com Lula enfrentando universidades e reitores em greve. O dedo que falta não foram eles que morderam. É o brabo, para cima de professor. Bem, e por que raios Lula tem de insistir em mandar no Banco Central, que é autônomo, e de se intrometer politicamente na Petrobras, e continuar sendo tão amiguinho do Putin, tratar Maduro e seus métodos como legítimos e democráticos e fechar os olhos para as atrocidades do Daniel Ortega? Mas por quê? Porque esse é o Lula. Porque esse é o Lula. Lula! Ainda tá com dúvida, tia? Enfim, né? Política externa independente e pragmática faz bem a saúde dos regimes. Time de esquerda e direita, mas posições condescendentes com ditaduras cruéis fazem mal aos governantes, dentro e fora de seus países. Enfim, aí ela fala do evento aí, da diversidade, né? Investimento. O Brasil não tem dinheiro, mas para a diversidade audiovisual, os artistas, né? 1,6 bilhão. E aí o Lula acabou borrando esse evento, ao dizer que artista, cinema e teatro não são para ensinar ousadia. Gafe ou tentativa de falar para o público conservador, em especial evangélico? Afinal, por que raios usar uma frase de mau gosto, que só reforça um velho preconceito contra a cultura, se alguém achou o maior barato, só pode ser da oposição? Aí sobre o arroz, achei muito engraçado, né? Esse questionamento do Corvo, um questionamento antidemocrático. O Corvo compartilhou a nota da revista Oeste dizendo, ó, Nery Geller diz que discussão sobre o leilão do arroz iniciou em janeiro. Eu nem tinha pensado nisso. Aí vem esse passarinho falar, ó. Peraí, em janeiro não havia inundação no Rio Grande do Sul. Alguma coisa errada não está certa. Por que o governo resolveu fazer o leilão do arroz em janeiro? Se a confusão no Rio Grande do Sul foi em maio. Uai, eu não entendi nada. Eu não tô entendendo nada. Tem que ter uma CPI, né? Pra identificar o que o Lula fez. E se Lula tá demais. Aí sobre a greve.
A situação do Lula não tá boa. Lula se queixa de greve das federais e diz que não tem medo de reitores. Este dedo aqui, né, o dedinho mindinho, não foram eles que morderam. Esse dedo perdido na fábrica é o brabo, né? Em referência ao dedo decepado na época que era metalúrgico. Algumas universidades federais suspenderam a greve, mas a maioria continua em paralisação. Aí tá ali, ó, os petistas. Em 2 meses de greve, docentes não foram recebidos por nenhum ministro. Entidades que representam a categoria de docentes de universidades e institutos federais reclamam da falta de deferência do governo Lula. Que triste, né? Faz o L aí agora. Faz o L bem grandão agora, vê se resolve. Falando também de greve, a AGU acionará STJ para decretar ilegalidade da greve do IBAMA. A AGU tomou a decisão em conjunto com o Ministério da Gestão e Inovação e com a Casa Civil. Acabou a paciência, virou uma questão mais política que de direito sindical, afirmou o ministro do governo na coluna sob reserva. E realmente, essa greve do IBAMA tá absurdo. Tá absurdo. Greve do IBAMA já adia em 6 meses negócio de 830 milhões de dólares da petroleira Prio. O plano de perfuração da empresa ser utilizado em um projeto aguarda parada, né, no Porto de Açu, a um custo que gira em torno de 100 mil dólares por dia. O órgão entrou em greve na semana passada. Esse é o Lula, né? O desenvolvimentista. Tá vendo que desenvolvimentista não tem nada? É só um termo que a imprensa usa, um termo vazio. Mas boa notícia mesmo é a de baixo. Se liga nessa. Se liga nessa. Em 2 imagens depois dela. Greve do IBAMA não deve afetar combate a fogo no Pantanal, dizem os técnicos, né? Brigadistas são contratados para apagar fogo de incêndio em locais afetados pelas chamas. Graças a Deus que não vai afetar, né? Graças a Deus, porque, segundo o Jornal Nacional, incêndios no Pantanal cercam cidades de Mato Grosso do Sul com fumaça. Mas não vai afetar não, não se preocupa não, gente. Tá tudo sob controle. Tudo sob controle. Olha aqui, ó. Pantanal Sul Mato Grossense aí queimando e abandonando a própria sorte. Não tá abandonado. Respeita o Lula. Respeita o Lula e o IBAMA. Eles garantiram que está tudo sob controle. Não vai ser prejudicado o combate aos incêndios. Respeita o governo. Não vem publicar fake news, não. Essa aposta antidemocrática. Postar. Aí depois é presa. Ah, eu fui presa. Ai, depois não sabe por quê. Eu confio na Folha de São Paulo. Greve do IBAMA não deve afetar combate a fogo no Pantanal. Jornal Nacional, fake news, viu? Fake news do Jornal Nacional. Não acredito. Ah, só porque tem a logo da Globo. Quem garante que o estagiário não viu um vídeo, se atrapalhou, tipo Leonardo DiCaprio? Quem garante que esse vídeo aqui não é da Ara Bolsonaro? E o estagiário se atrapalhou? Talvez o estagiário é bolsominion, fez de propósito para prejudicar a Globo. Não, eu confio no IBAMA do Lula. O IBAMA do Lula falou que não vai afetar o combate no fogo. Tudo fake news. Agora, isso aqui também é fake news. Eu duvido, né? Lula disse que só subirá em palanques nas eleições sem risco de revés no Congresso. É fake news porque a gente sabe que o Lula é o político mais habilidoso do Brasil. Ele só vence. Lula afirmou nesta quinta que terá cuidado a decidir em que palanque subir nas eleições municipais. O objetivo, disse ele, é evitar melindrar partidos aliados, gerando assim um revés no Congresso. A fala revela a preocupação, né, do Lula com a base frágil no Congresso, que vem acumulando derrotas nas últimas semanas. Lula com a base frágil? Não. Painho é o rei da articulação política, maior político da história desse país. Ninguém se compara a Lula. Piadas à parte, tá vendo aí como estão as coisas, né? Tá vendo como é que tá as coisas. Pelé Cantaí tá escrevendo aquilo ali é porque tá feia a coisa. E realmente tá feio. Não esquece que a gente comentou nos últimos dias. Eu não vou ficar trazendo postagem da esquerda todo santo dia. 1, 2, 3 vezes por semana já é o suficiente pra gente ver, né? Quando tiver novas atualizações, a gente vem trazendo. O Lula vem sofrendo um desgaste imenso na sua própria base. Esse ano de eleição vai ter confusão. Porque, cara, o único objetivo aí dos partidos é eleger prefeito e vereador.
Ninguém tem compromisso com Lula. Ele sabe disso. E uma vez, gente, que essa eleição passe, o bicho vai pegar. E por que eu digo isso? Saiu uma matéria hoje, inclusive, na Globo, uma entrevista com... Márcio França. Saiu uma entrevista com o Márcio França, ele falando, cara, depois das eleições aí, a gente vai ter que ver aí ministério para reacomodar. Porque passada a eleição, o foco vira 2026. Então, assim, os partidos agora vão começar a se reposicionar, vários, contra o PT. Porque sabe que o Lula, hoje, só gera desgaste. Que é o melhor exemplo disso, Eduardo Paes. Eduardo Paes, na pesquisa, tinha 51% dos votos. Se ele associar a imagem dele ao Lula, cai para 47%. Perde votos. Hoje ele perde votos se descobrirem que ele é a marionete do Lula. Quando tá boa. Minha única certeza é que 2026, se tudo ocorrer, né, normal, se tudo for normal, a direita vence 2026. Na verdade, o Lula perde, né? A direita vence, ainda tem um espaço. O Lula perde. Às vezes vem, né? A direita sensata, que pra mim não é direita. Mas vamos lá. Entrando aqui no tema Bolsonaro. Ontem saiu uma nota. Uma vitória, mas meio assim, né? Vocês vão entender por quê. Como Bolsonaro conseguiu emplacar vice em São Paulo que nenhum aliado queria. Você fala, rapaz, o bicho botou pocando agora. Contra tudo e contra todos, Bolsonaro conseguiu emplacar o seu vice. Vamos dar uma escutada. A indicação do Ricardo Mello Araújo, como vice na chapa do prefeito, do coronel Mello Araújo, né, do Ricardo Nunes, oficializado nesta sexta, foi uma vitória pessoal de Bolsonaro contra dirigentes dos 12 partidos que formam o arco de aliança, inclusive de sua própria legenda. Tinha muita gente no PL que não queria o Mello Araújo. Muita gente. Nenhum dos aliados do prefeito, incluindo o próprio Tarcísio, a quem coube anunciar a indicação, queria como vice do Nunes, né, o ex-comandante da rota, né, que é muito truculento. E, pelo que me consta, isso realmente é verdade. Mas o nome também não foi bem recebido por Nunes e pelos dirigentes dos partidos aliados, que passaram a cogitar uma série de outras opções para vice, com o objetivo de tentar demover Bolsonaro. Não, Bolsonaro, tem aqui, tem fulano, tem o do Rebelo, tem a Sonara. E Bolsonaro, não. Eu quero o Mello Araújo. Nos bastidores, até mesmo Eduardo Bolsonaro e o seu filho Flávio, né, manifestaram preferência por outro nome na chapa de Nunes. O próprio prefeito trabalhava para adiar ao máximo a definição de seu vice, com a esperança de minar a indicação de Mello Araújo. Eu acho muito improvável o Eduardo, o Flávio pode até ter, vejo ali dos filhos de Bolsonaro, me aparece ser o cara que, sabe, ali com o pai, faz alguma movimentação política em nome do Jair. Mas o Eduardo me parece a pessoa que fica assim, cara, e aí, pai, qual o próximo passo? Sabe? Não me parece que o Eduardo quer ensinar o padre a rezar a missa. Não que o Flávio fala isso, mas acho que o Flávio tem mais liberdade. Essa parte aqui, pra mim, é difícil eu crer, sabe? Que até os filhos de Bolsonaro estavam contra ele. Acho bem difícil essa, viu? Mas vamos lá. O cenário mudou há cerca de 2 semanas, depois que o coach e empresário Pablo Marçal colocou sua pré-campanha a prefeito na rua e nas redes, mirando votos bolsonaristas. Tarcísio, que preferiu a mulher como vice de Nunes, jogou a toalha, cedeu a Bolsonaro e disse para o prefeito aceitar Mello Araújo, mesmo com a evidente resistência de todos os aliados. O nome favorito de Nunes, considerado sua escolha pessoal, era do Aldo Rebelo. Havia a expectativa de que Rebelo, que foi ministro dos governos do PT, pudesse amenizar o rótulo de bolsonarista que Boulos, principal adversário de Nunes, tenta colar no prefeito. Integrantes, se liga, mesmo depois agora de denunciado Mello Araújo, integrantes de alguns partidos da base de Nunes, ouvidos pelo Metrópolis, contudo, torcem para que a vitória de Bolsonaro seja temporária, uma vez que há expectativa de que os insatisfeitos com a indicação de Mello Araújo ainda tentem fritá-lo até dia 15 de agosto. Até dia 15 de agosto vão tentar derrubar o cara, que é o prazo final para a oficialização da candidatura e trocar o coronel por outro nome na vaga de vice do Nunes. Aí, eu tinha visto essa nota, porque o Vilimigo postou lá no Twitter. Ele botou assim, um ponto positivo sobre o lançamento da campanha do Pablo Marçal deve ser ressaltado.
valorizou o ativo Bolsonaro. Rapidamente fez Ricardo Nunes escolher um vice conforme indicação de Jair Bolsonaro e certamente haverá mais acenos para não perder mais votos de bolsonaristas. E normalmente eu gosto de às vezes clicar em tweets, ver o que vocês estão comentando, né? Formo minha opinião de acordo com o povão. O que é que o povão está falando? Por isso que eu sempre estou certo. Porque eu sigo a voz do povo. A voz do povo tá sempre certa. 90% do tempo. Com exceção da turma que quer lavar a alma, viu? Para de lavar a alma. Brincadeiras à parte. Ai, nossa, estiquei ai. Cruzar a perna, estiquei o músculo da coxa. Ai, enfim, fui ler os comentários. Tinha um comentário da Tsuki. Quando eu li essa matéria, se tudo for verdade, eu só senti tristeza. Por mais que eu entenda que o jogo político seja necessário, no fim, é só Bolsonaro sendo usado. Tiveram que engoli-lo. E ainda assim os partidos podem minar sua indicação. Precisam do Bolsonaro, mas não aceitam. Não entendem o que move Bolsonaro e a maioria dos seus eleitores. E eu realmente acho que a turma não entende. Acha que é tudo um bando de louco, desvairado, que idolatra Bolsonaro como novo Messias. Assim, cara, vocês não tentam entender. Ao mesmo tempo que tenho essa percepção, sei que nós e Bolsonaro, sozinhos, não conseguiremos avançar com as mudanças que queremos para o país e os partidos também não vão acabar. Não serão extintos. Então é trabalhar para, quem sabe, transformá-los de dentro para fora. E tá aí ocupando espaço dentro do partido. E aqui ela falou uma coisa que eu me vi muito nisso daí. Em 2019, projetamos que a mudança seria rápida e fácil. Não foi. Erramos. Eu errei. O sentimento de frustração que quase todos nós sentimos é o resultado da inocência diante do que julgávamos conhecer. Pô, eu acompanhava a política, mas não é uma coisa que eu fazia como eu faço hoje, né? Sei lá. E eu gosto de sentir o sentimento a cada 6 meses, de olhar pra trás assim, 6 meses atrás, e falar, pô, como eu era burro. Sinal que você evoluiu, né? E quando eu olho pra trás, eu falo, nossa senhora. A inocência das coisas, às vezes achar que, pô, a gente vai aqui, mobilização, rede social, a gente vai conseguir, vai fazer, vai acontecer. Sendo que a coisa é muito mais complexa. Muito mais complexa. Até você chegar na caneta que vai decidir, minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. E até hoje eu sinto que ainda tem essa aí, né? Essa relação entre expectativa versus realidade. Eu acho que a dose ainda ela é meio que descompassada. E a turma às vezes não entende algumas coisas. O que eu acho de coração mesmo pra vocês, pode parecer loucura. Eu acho que faltou apoio pra Bolsonaro dentro do próprio governo. Eu olho pra trás hoje e pegando a letra, até o que o Schuller falou, né? Aquelas coisas assim, varrer pra debaixo do tapete. Tem muita coisa que foi varrida pra debaixo do tapete. E não por safadeza, mas por um sentimento de, cara, gente, pô, isso aí vai trazer um certo desgaste. Não, isso aqui vai desgastar o governo, vai fazer aquilo outro, né? E realmente, às vezes, pudesse até trazer, e naquele momento não abriria assim, um certo flanco que que no final do dia não ia resolver nada. E hoje, assim, como o tempo passou, às vezes algumas coisas não para ser discutidas, e você fala assim, nossa, bicho, caraca. É sério que aconteceu isso naquela época? Aí você fala, nossa, bicho, caraca, velho. Realmente. Foi porradaria de todos os lados. Todos os lados. E eu fico triste hoje em dia, porque eu vejo... E você não precisa concordar com o Bolsonaro 100%. Não precisa nem, sabe, nem ser conservador nem nada. Só pra notar essa coisa. Assim, é frequente na rede social aquele movimento do, não, vamos unir a direita. É um momento de união, não briguem, etc, tudo mais. E isso normalmente aparece, vem a público, sempre que alguém aprontou alguma coisa. Alguém apronta alguma coisa, aí as pessoas mostram o que essa pessoa aprontou, e aí começa a discussão, não, vamos de direita, etc, tudo mais. Beleza. Só que, quando surge alguma história em relação a Bolsonaro, muitas vezes
pela própria direita, tipo acusações. Ah, Bolsonaro não liga pro povo. Ah, Bolsonaro não faz isso, Bolsonaro não fez aquilo outro. Aí normalmente não tem essa história de vamos unir a direita. Não tem. Sério, não é porra, não. O pessoal fala assim, e não pode criticar Bolsonaro. Cara, eu acho que pode, e se pode. A quantidade de crítica que o cara recebe, meu amigo, a quantidade de acusações que são feitas. E assim, não é de hoje. Olho pra trás e eu vejo que nós tiveram inúmeras vezes, talvez a mais clássica, que todos vocês vão se lembrar, a saída do Moro. Ah, Bolsonaro, o governo acabou isso. Ai, meu Deus, tô decepcionado. E às vezes até pessoas grandes, né, que acompanham a política, os bastidores. E aí, todo mundo vem com pedra na mão. Aí o Jair fala, pô, meio assim ainda, né? Aí teve a reunião, que vazou a reunião. Antes do Moro sair tudo, aí você vê, pô, velho. O cara tem boa intenção. 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 E a FEM pergunta, quantas vezes Bolsonaro não é um gênio? Isso é óbvio. Mas quantas vezes será que Bolsonaro vai ter que provar que ele tem boa intenção? Quantas vezes ele vai ter que provar que tem boa intenção? E quantas vezes a realidade também vai ter que provar que algumas ações não trazem vitórias? Por mais que as pessoas insistam. Tudo bem. Aí, tem uma coisa pra mostrar pra vocês, que eu vou poder mostrar, mas... enfim. E vai dar pra provar se alguém duvidar. Mas vamos primeiro focar nisso daqui. Ontem não. Anteontem, a revista Oeste publicou essa nota, que saiu inicialmente na Folha de São Paulo. PL oferece a Pablo Marçal apoio ao Senado em 2026 por desistência da Prefeitura de São Paulo. Aí o Carlos Bolsonaro fez um tweet. Primeiro ele falou o seguinte: não é difícil entender por que nos afastam. Não existe vácuo. Todos do jogo sabem jogar, menos eu. Eu sigo com minhas convicções mesmo que isolado. O meu pré-candidato ao Senado em São Paulo é o combativo parlamentar de direita há quase uma década e chama-se Eduardo Bolsonaro, sem oportunistas de ocasião. Já na escolha da prefeitura, cada um escolhe o seu. Segue a política. Cara, votem que vocês quiserem na prefeitura, tanto faz, tá aí, resolve aí o que vocês acharem melhor. É do jogo. Agora, peraí, pô. Senado. Sério que vai... Sério? Depois de tudo que aconteceu, vai começar nessa? Aí veio ali um rapaz chamado Flávio Beal e respondeu assim: então, você sabe que em 2026 se vota para 2 senadores, né? Ou seja, o Edu Bolsonaro e mais um. E aí o Carlos respondeu: surge um gênio, cientista político. Meu Deus, jura? Se não falasse, eu não saberia. Ter 2 vagas não significa que não haverá outros mais candidatos. O que sei que acontecerá. No fim, só o sistemão vai tendo mais chance, tentando diminuir os outros verdadeiros e necessários. Sei exatamente o tipo dos que levam esse papo adiante como se fossem inocentes. A escolha de cada um. Apenas expus os motivos da minha. Segue. Realmente é 2 votos, mas eleição para Senado é a eleição majoritária. Aí os votos da direita, a esquerda vai votar em um candidato só. Óbvio. Como é toda eleição. A esquerda vai votar em um candidato só. Tem ali 1/3. Aí a direita pega lá os seus votos e divide meio a meio. É capaz de entrar o terceiro candidato, né, do centrão, um de esquerda e um centrão, e a direita não fica com ninguém no final do dia. Às vezes você tem até, né, um racha e deixa 2 de fora. Só, por outro lado, isso aqui em São Paulo. São Paulo tem uma grande quantidade de eleitores de esquerda, não esqueçam disso. Agora, se você pensa em estado, por exemplo, como Santa Catarina, pô, aí dá pra conversar. Quando você olha os votos da direita em Santa Catarina, aí talvez você tenha realmente votos para eleger 2 senadores. 2 senadores. Então, assim, eu venho observando, sabe, reiteradamente, algumas movimentações, algumas coisas. E aí, eu não vou poder... Ei. Peraí. Qual é? Esse aqui não. Esse aqui eu acho. Deixa eu ver, peraí. Ei. Não. Ei. Alô. Ei, som teste, som. Pronto. Peraí.
Agora dá pra mostrar. Foi isso aqui. Você chegou a ver a sessão solene em homenagem ao Campos Neto que teve na Assembleia? Ele falou quase 30 minutos, cara. O discurso dele foi quase 30 minutos. Ele não citou o Bolsonaro, cara. Ele citou todas as realizações econômicas do governo Bolsonaro, né? Puxa passadinha pra ele, obviamente. Mas ele não cita nem que o Bolsonaro, certo, né? Ele não cita que o Bolsonaro que o nomeou, que deu independência do Banco Central, que deu a avô pra criar o PIX, etc. Tal. Tomé tava lá, Tarcísio tava lá. No discurso do Tarcísio ele cita, né, que o Campos Neto e ele trabalharam juntos no governo. No discurso dele, cara, ele cita o Mandetta, que tava lá no plenário da Assembleia, ele ainda diz, Mandetta, você lembra daquela reunião lá que a gente apoiou pra caramba, por causa da pandemia? Fazendo uma referência ao Bolsonaro, né? Pô, falei pra você me ajudar lá naquela reunião. Cara, muito vagabundo, cara, muito vagabundo. Depois foi lá pro Palácio, teve um jantar, que inclusive o Dória tava junto com eles no jantar dentro do Palácio. Esse áudio é de uma pessoa que estava no evento e me relatou indignada. Tirem suas conclusões. Eu já deixei claro que eu não gosto do Campos Neto, né? Mas tirem suas conclusões. Eu escuto cada coisa, sabe? Eu escuto cada coisa. Que o Fernando Júlio falou de varrer pra debaixo do tapete. Eu falei, meu Deus do céu. Vou só varrer pra debaixo do tapete. Vou só varrer pra debaixo do tapete. Esse jogo eu também não sei jogar, não. Eu não sou político, não quero ser político. Não quero ser. Você quer que eu... Bota aqui minhas imagens, bota aqui uns prints, comenta algumas coisas. Quem achar interessante, beleza. Quem não achar, beleza também. Reflete aí sobre algumas coisas. Gosto muito de fazer um dossiê histórico. Mas digo pra vocês, acontecem umas coisas assim diariamente que eu fico de cara, bicho. De cara. E por isso que eu faço sempre questão de, quando eu posso, passar um pano pro Jair. Porque pra mim falta quem passe um pano pra ele. E aqui só aproveitar, ontem eu vi, ó, lá vai a Flávia, tá doida pra tomar uma busca e apreensão. Divulgando aí que hoje tem um adesivaço aí pro Carlos Bolsonaro. Possivelmente a única pessoa que eu vou apoiar nessa campanha agora em 2024. Se você é do Rio, vote em Carlos Bolsonaro. Tem o meu apoio. Carlos tem o meu apoio. Não moro no Rio, não quero nem saber. Eu apoio o Carlos Bolsonaro. Você não mora no Rio, não importa. Eu vou apoiar esse cara. Apoio esse cara. Se você é do Rio, apoia o Carlos. Você não vai se arrepender, não. Aí, na sequência dessas confusões que estão acontecendo, hoje de manhã o Estadão publicou um editorial que não vai circular. Pode ter certeza, mas é bem interessante. O título é Uma Chance para o Diálogo. O Estadão, que persegue a direita, está falando de diálogo, né? Eu fui lá ler. O Estadão, em parceria com a Carta Capital, todo mundo sabe qual é o posicionamento ideológico da Carta Capital, né? Com o jornal Gazeta do Povo, né? Direita de Deltan Dallagnol, e o Portal Jurídico J, o portal jurídico mais progressista do Brasil, sem brincadeira. Tem 3 grandes portais: J, Conjur e Migalhas. O J ele é bem diferenciado. Enfim, e aí aderiram juntos, né, como parceiro de mídia de uma dessas iniciativas, o projeto Brasil Fala, conduzido no país pelo Instituto Civis. O Brasil Fala tem o objetivo de conectar indivíduos politicamente antagônicos e assim furar as chamadas bolhas digitais. Como se sabe, estas funcionam como câmaras de eco, reverberando entre os usuários das redes sociais apenas as mensagens que reforçam as opiniões e visões de mundo, não raro contrárias às verdades dos fatos. Eu discordo. Ou pelo menos eu sou a exceção. Porque aqui eu faço questão de trazer só notícias do consórcio da esquerda. A gente traz um comentário da direita, como a gente comentou agora, né? Mas a maior parte é só o consórcio. O postagem da esquerda, vamos ver. Somos democratas. O Brasil Fala é uma chance para o diálogo, rumos do desenvolvimento de qualquer sociedade. Nosso objetivo é trazer esperança às pessoas, mostrando que é possível dialogar com o outro lado em vez de apenas acusá-lo. Diz aí o cara do Instituto Civis, né, o Jamil Assis. No Brasil, a Fundação FHC, do Fernando Henrique, né, promoveu iniciativa semelhante, o Fura Bolha, entre 2018 e 2022. Durante 4 anos, a entidade reuniu personalidades conhecidas por enxergarem o Brasil e o mundo de forma diferente. E o engraçado é que nesse do FHC eu não lembro, pelo menos, de ninguém de direita, né? Não lembro. Só a direita sensata.
Aí o Estadão termina falando que é hora de curar essa espécie de surdez cívica. Pelo que eu vi, você meio que pode se inscrever, né? Pode tentar ser bem justo. Você se inscreve, se você for meio que selecionado, você participa. Só que assim, eu fico de cara com algumas coisas, né? Por mais que possa meio que ser aberto para todo mundo, sou um cara meio desconfiado. Fui lá olhar o Instituto Civis. Olha quem são os parceiros e doadores. Cara, você tem apoio do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Não é pouca coisa não, viu? Você tem apoio da Holanda, né? Países Baixos. E o melhor apoio de todos, a Fundação Tite Setúbal, que é da família Setúbal, do Itaú, e o Itaú, né? Eu não sei porquê, mas esse papo de direita sensata, ele tá vindo assim numa insistência na imprensa, né? E é sempre a galera que tá defendendo a união da direita. Não me pergunte o que vai acontecer nos próximos meses até chegar em 2026. Mas tem algo que na minha cabeça tá errado. Tá errado, tá errado, tá errado. E quando eu vejo coisa assim, eu falo, rapaz, não tá fechando essa matemática. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Muito estranho acontecendo. Muito estranho acontecendo. Muito estranho acontecendo. Vamos falar da direita. Hoje vai ficar mais uns 10 minutinhos aqui. Não vou falar do Lula. Mas o Jamil Chad esses dias publicou uma nota até interessante, animadora. Extrema-direita global se articula para minar a agenda diplomática mundial. Movimentos da extrema-direita mundiais articulam a aproximação para minar a agenda diplomática globais, desmontando ou pelo menos enfraquecendo de maneira importante acordos adotados por governo nos últimos anos. O foco é neutralizar a Agenda 2030. Vocês conhecem, né? Aí, olha como o Jamil é descarado. Jamil descarado. A Agenda 2030, segundo o Jamil, é um plano de ação capitaneado pela ONU que tem como meta criar um sistema de desenvolvimento sustentável. Em 2015, governos de todo o mundo estabeleceram 17 objetivos a serem trabalhados até o ano de 2030, incluindo a erradicação da pobreza extrema, transformação da produção, igualdade de gênero, uso adequado de recursos naturais, garantia da educação, fortalecimento dos direitos humanos. Ele coloca em termos, nossa, olha como essa agenda é boa e a extrema-direita é contra. A extrema-direita não quer ver a erradicação da pobreza, eles não gostam de pobres, eles querem a fome se alastre pelo mundo. É esse Jamil Chad. Mas vocês que já estão um pouco calejados, quando fala de igualdade de gênero, tá ligado, né? Uso adequado de recursos naturais, controle, né? Vamos aqui controlar a emissão de carbono, né? Uso, controle de petróleo, tô ligado na de vocês. O plano passou a ser o principal eixo dos esforços internacionais de desenvolvimento na esperança de dar um salto qualitativo inédito para o planeta até o final da década. Jamil, sim. Desmontar o pacote, porém, passou uma das principais bandeiras da extrema-direita, sob o argumento de que se trata de um plano globalista para minar soberanias nacionais, destruir famílias e permitir a invasão migratória que abalaria o mundo cristão. Nos últimos meses, uma ofensiva de desinformação nesse sentido ganhou força, inclusive falando do Fica em Casa. Teoria da conspiração, os difusores da mentira sugerem que o Fica em Casa, segundo Jamil, não existiu. Eu não acho que o pessoal falou isso. Eu acho que o pessoal falou que seria um instrumento para que a agenda pudesse ser implementada. Você já viu isso na internet? O pessoal falando, olha como no Fica em Casa várias agendas avançaram, mas é tudo mentira segundo o Jamil. Não faltam ainda postagens que alegam que o fluxo migratório ao sul da Itália nada mais é do que um suposto eixo da Agenda 2030, camuflado de redução da desigualdade. A meta de educação de qualidade passou a ser acusada pela extrema-direita de ser um instrumento para doutrinar. Não tem doutrinação, não. Enquanto a igualdade de gênero foi anunciada como uma suposta forma de promover a destruição das famílias. Nos últimos anos, líderes de diferentes partidos de ultradireita começaram a incorporar essa narrativa em seus discursos. Em 2021, por exemplo, no discurso do Parlamento Espanhol, a deputada Madalena Nevada del Campo, do partido Vox, alegou que o globalismo, ou a Agenda 2030, não apenas não interessa aos patriotas, mas também destrói a soberania das nações. Aspas. Trata-se de uma agenda que quer destruir tudo o que dá a um homem sua identidade e destino, a família, a nação e a transcendência. E o desmonte começa a ser implementado. Na semana passada, porém,
esse desmonte deixou de ser apenas uma narrativa e passou a ser implementado. Ao retornar para a Argentina, depois de ir aos comícios da extrema-direita na Europa, o Milei apagou de todo o seu programa de política externa as referências ao papel do país nos compromissos assumidos em 2015 sobre a Agenda 2030. Tô surpreso positivamente com o Milei, viu? Uma circular ainda ordenou que todas as embaixadas e missões argentinas pelo mundo se distanciem de eventos, seminários, debates e negociações que tenham a Agenda 2030 como foco. Será que Pô, eu não sei, né? A direita... Ó, o Felipe Dávila, que veio com o papo aí da direita sensata e falou que não tinha espaço para a direita chucra, ele falou que uma das agendas que unia a direita sensata era o avanço de uma economia de baixo carbono. Ele falou isso, né? Então eu acho que a direita sensata, ela não é contra a Agenda 2030. Tem um pra mim, é só os chucros. Na Argentina, as recentes medidas propostas e adotadas correm o risco de prejudicar a proteção dos direitos humanos, disse o alto comissário da ONU, né? A ONU tá sempre contra, nunca vi. Peço às autoridades que colocam os direitos humanos no centro das suas políticas para construir uma sociedade mais coesa e inclusiva. Ainda assim, o fato chamou a atenção de Itamaraty e de chancelarias de outros países, que passaram a entender que a conexão entre os movimentos de extrema-direita não se limita apenas a subirem palanques de forma a mostrar apoio mútuo. Começa a existir coordenação e pressão, inclusive, para que medidas diplomáticas de países governados pelos ultraconservadores sejam modificadas, estima um negociador brasileiro. A passagem ao ato por parte da Argentina ampliou a preocupação por parte do governo brasileiro em relação ao comportamento da extrema-direita e sua capacidade de congelar a agenda internacional. O que ocorreu na Argentina, segundo experientes embaixadores, pode ser apenas o começo de um processo maior. Lula aproveitou a reunião do G7 para conversar com Macron, com Olaf, o Scholz lá da Alemanha, sobre a necessidade de se construir algo mais sólido numa espécie de fronte democrático. Não há ainda um acordo sobre como isso poderia acontecer, né? Mas uma das ideias seria uma conferência internacional no segundo semestre às margens da Assembleia Geral da ONU. E aí, para terminar com essa daqui, o PSOL fez uma análise sobre a direita na França, que eu acho que é bem aplicável ao Brasil. Os caras estão falando o seguinte, ó. A extrema-direita na Europa defende menos a destruição da economia, por isso cresce. Rui comenta. Pode parecer estranho, mas a extrema-direita tem uma posição de defesa da economia popular. Olha o termo que ele está utilizando, economia popular. O cidadão pensa, o Macron está, né, meu Deus, colocando todo mundo para passar fome. E a extrema-direita fala que vai melhorar a situação. Ninguém vai votar no Macron porque ele defende, né, a da diversidade. Se alguém está em ilusão de que a extrema-direita vai perder a eleição e acabar, está muito enganado. Ela tende a crescer em todos os lugares, na França, nos Estados Unidos, até no Brasil. A política dos grandes partidos da esquerda nacional é fazer uma frente com o Macron. Essa política só terá como resultado uma derrota total, a tal ponto que hoje, na França, a esquerda nem tenta fazer frente com o Macron, tal o repúdio da população ao Macron. Mas a esquerda da França insiste em procurar se aliar a esse setor da burguesia. A esquerda está lançando a nova Frente Popular, remetendo à Frente Popular de 36, que foi um desastre. Querem afirmar que vão enfrentar o fascismo. Mesmo papo do Brasil. Mas a NFP é uma frente com o Partido Socialista que é tão comprometido com a situação como o Macron. É o PT de lá. O Macron surgiu justamente porque o Partido Socialista e o Partido Republicano entraram na crise total. E assim surgiu a improvisação do chamado centro. A esquerda quer fazer a frente com o Partido Socialista que faliu há anos. É uma política autodestrutiva. A ideia de democracia contra o fascismo não tem sustentação na realidade. A democracia é o que faliu. Se apoiar a democracia é aderir a essa falência, é preciso apresentar uma alternativa, senão a esquerda irá afundar totalmente. O cenário que ele está descrevendo aqui é o mesmo cenário do Brasil. E no Brasil, a esquerda não vai apresentar uma alternativa. Olha os caminhos que estão levando a direita a crescer na Europa, nos Estados Unidos e em outros locais ao redor do mundo. Eles estão cada vez mais, talvez o termo seja até pragmático, eles estão falando de coisas e em termos que são bem acessíveis
ao cidadão comum, né? Eles falam de coisas, por exemplo, lá a população não está bem fácil, pelo menos a questão de energia, né? Encareceu muito desde o conflito lá entre Rússia e Ucrânia. Então eles estão comentando sobre isso, como a agenda verde vai aumentando os preços. Coisas até similares estão acontecendo no Brasil, só para dar um exemplo. Só que lá eles estão realmente pensando nisso. Cara, o que a gente pode fazer para baratear o custo de vida, que está tudo muito caro, geração de empregos e, obviamente, mantendo todo o combate ideológico. E olha qual é o ponto que a esquerda está preocupada. Não é com a direita sensata, o Partido Republicano Europeu, que se juntou com o socialista do Macron. Não, cara. Extrema-direita. É igualzinho no Brasil. Eu acho que a direita está bem unida. Você pega o próprio caso do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro conhece a galera da Europa. Você é um cara que com certeza pode fazer umas pontes interessantes pro Brasil. E não é pra ter nenhum tipo de ação internacional nem nada. Mas, cara, uma vez essa galera lá, poxa, o Brasil precisa de mercado consumidor. O Brasil precisa começar a fechar algumas parcerias nesse mundo que está se discutindo, friendshore, onshore. O Brasil tem que se mostrar que, cara, a gente é uma nação amiga. Vocês estão precisando do quê? Então vamos ver, vamos começar a resolver. Vamos começar a trabalhar, dialogar com essas nações para derrubar todos esses acordos draconianos da União Europeia que colocam uma série de regras que no final do dia, né, trabalha 100% alinhado à direita sensata para colocar no Brasil para avançar todas essas regrinhas, né, de exportação, o rastreamento da cadeia para provar que o teu boi não bufa, ou se bufa, bufa pouco, que não tem emissão de carbono. Não, cara, vamos comprar e vender. Vamos voltar a fazer negócios. Negócios com foco em preço, qualidade, em termos reais, né? Indicadores qualitativos e quantitativos que faziam sentido até os anos 80, sei lá, nos 70. Vamos voltar, né? Back to the basic, de volta pro básico. A forma tá dando certo lá. Tem que ir avançando. Minha mãe veio aqui, trouxe um livro que um amigo meu mandou, fininho, Relatório sobre as Manufaturas. É uma análise do Alexander Hamilton. Vez ou outra eu falei com vocês. Na hora que eu peguei esse livro aqui pra ler, eu já fiquei empolgado. Não comecei a ler ainda. Eu vi aqui a tradução. Tá o do Luiz Lino, que eu sei quem é. E tá o Vitor Grunewald. Eu já comentei dele no dossiê desse cara. Eu falei, cara, eu não acredito. O cara que eu comentei no dossiê é o tradutor desse livro. O Vitor, ele foi processado pelo PT em 94 por ele ter exposto que o PT tinha vínculos com o Foro de São Paulo. Processado em 94, por isso. 94. Vocês estavam aí, todo mundo de boca aberta, tá 3 anos de idade. Tá todo mundo chorando que o Ayrton Senna nos deixou. E o cara tava sendo processado pelo PT porque mostrou os vínculos com o Foro de São Paulo. Precisamos dar um próximo passo, pô. Muito mais importante, a direita tá unida, gente. Muito mais importante que isso é começar a debater seriamente alguns temas, nos aprofundar para poder apresentar soluções, ver os debates que estão acontecendo em determinados locais e ver o que a gente pode fazer aqui. Eu fico vendo às vezes assim, principalmente no Twitter. Eu sei o que se passa no Twitter. Eu sou bom nisso, é o meu trabalho. Eu sei quais são os grupinhos, as bolhas. Tem um pessoal que se move por puro rancor. Cara, eu vejo assim e falo, nossa, as pessoas chegam lá de manhã, passam até a madrugada no Space pra atacar o coleguinha, sabe? A galera tá numa cruzada pra destruir o amiguinho. Eu falei, meu Deus do céu, velho. Pra que isso, cara? Pra que isso? Sabe? Gasta energia na coisa mais útil aí, irmão. Gasta energia na coisa mais útil e não é destruir político, não. É destruir, às vezes, outra pessoa que tem um perfil de 10 mil seguidores. O povo fica se matando na rede social. Isso é muito mais importante do que unir a direita. Para de maluquice, para de rancor. Coração amargurado que esse povo tá, viu? Tanta coisa importante pra gente olhar, discutir, debater. E às vezes fica você pega essa própria discussão aí eleitoral desse ano. O pessoal às vezes acha que não se colocar um nome lá, pronto, é pana certa, tá tudo resolvido. O cara vai chegar lá e vai fazer tudo. Você fala assim, cara, se a gente colocar, sei lá, o mais conservador dos conservadores, o mais bolsonaro dos bolsonaristas, ele é só o prefeito, ele é só um vereador. E ainda assim, pode fazer muito? Óbvio que pode fazer muito. Ainda mais um prefeito. Pode fazer muito. Não é de São Paulo, não, o Brasil inteiro. Mas é um processo muito mais complexo, vai. São projetos, passa por orçamento, faz por ter um plano de ação, o que ele se propõe a fazer.
É importante desmentir o governo Lula, é importante mostrar o que está acontecendo. Mas pegando o que a Tsuki falou, né? A gente tá aquela ânsia, nova era, agora vai, embolar Jair. E muita gente se frustrou. A gente tem uma parcela nisso, né? Da mesma forma que eu acho que nossos avós, pais, ou talvez até os mais velhos aí, não se engajaram, por exemplo, durante o período do regime militar, para ocupar espaço nas universidades. Falaram assim, a esquerda ocupou as universidades. Tá, e onde é que tava a direita? Eu sei que meu avô tava trabalhando. Meu avô tinha um restaurantezinho. Quando ficou velho, vou vender quentinha com minha avó. Pra não ficar em casa de barriga pra cima. Meu avô não tava fazendo batalha cultural nenhuma. Não ocupou nenhum espaço. Não fez concurso público. Então, assim, a gente às vezes também tem que olhar nossa responsabilidade nesse processo todo, né? O que a gente pode fazer? Eu tento estudar. Aprender algumas coisas. Pra poder falar com mais propriedade. E tentar, pelo menos, fomentar o debate com, sabe, soluções, caminho, direcionamento. Mas... sério mesmo, bota a mão na consciência aí se você conhece essas pessoas. Tem, nossa, uma galera assim, não, o povo é movido pelo rancor. Ai, porque lá atrás me cancelou por causa disso, por causa aquilo outro. Aí ficam acusando de que o briefing. Tem o briefing, tem isso, tem aquilo outro. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vocês querem brigar por briga, mas pelo menos entre o povo. O povo que precisa ter um pouco mais de paz e paciência, político senta a porrada. Senta a porrada de qualquer político, eu nem ligo. Desde que não acuse de coisas assim, complicadas. Não seja inquisidor. Sabe? Mas, crítica, mas senta a porrada. Só não seja inquisidor. Agora, entre o povo, na boa, viu? Na boa, essa direita aí, a galera tá demais. Tá demais. Não gosto de fazer esses vídeos assim que eu falo em termos genéricos, sem poder mostrar e parecendo, pô, ele tá falando do quê? Quem às vezes não acompanha não sabe o que eu tô falando. Mas vocês sabem, né? Se eu não precisar provar que eu tento ser uma pessoa justa dos meus comentários, tem algumas coisas tão ruins que mereciam melhorar. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, quiser dar um tiquinho mais, passar no meu canal, tem um botão de valeu, tem um Pedro na descrição. Volte amanhã, compartilhe o vídeo e fique com aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!